Existe uma frase que a maioria das pessoas nunca pronunciou conscientemente, mas que tem o poder de destravar cofres fechados, atrair oportunidades inesperadas e fazer o dinheiro se mover em sua direção como se você fosse um ímã divino. Não estou falando de afirmações vazias ou pensamento positivo superficial. Estou revelando uma lei espiritual antiga, esquecida pela pressa do mundo moderno, mas que ainda governa o fluxo da abundância, como sempre governou. Essa frase não é mágica no sentido infantil. Ela é uma chave vibracional, um comando energético que realinha sua frequência com a frequência do dinheiro. E hoje, ao final desta lição, você saberá exatamente como pronunciá-la, quando usá-la e por que ela funciona mesmo quando tudo ao seu redor parece indicar escassez. Florence Scovel Shinn ensinou durante décadas que o dinheiro não é uma coisa morta, fria ou indiferente. Ele é energia viva, substância divina que responde à sua voz, à sua postura interior e ao tom emocional que você carrega quando fala sobre ele. A maioria das pessoas trata o dinheiro como inimigo, como algo distante, esquivo, difícil de alcançar. E o dinheiro, sendo energia obediente, responde exatamente a essa crença. Ele se afasta. Ele se esconde. Ele não vem porque não foi chamado corretamente. Você já parou para perceber como fala sobre dinheiro quando está sozinho? Quando olha para sua conta bancária? Quando paga uma conta? Preste atenção nas palavras que saem da sua boca e nos pensamentos que ecoam dentro da sua mente. Se você diz, não tenho dinheiro, está difícil, nunca sobra nada, você está emitindo um decreto de ausência. E o universo, que não julga, apenas obedece, traz mais ausência. Porque a lei espiritual não funciona baseada no que você quer. Ela funciona baseada no que você declara. A frase que vou te entregar hoje não é uma súplica. Não é um pedido tímido aos céus. É um comando. É uma declaração de autoridade espiritual que coloca você no lugar correto diante do dinheiro. Não como mendigo, mas como mordomo amado. Não como escravo da necessidade, mas como governante do seu próprio fluxo financeiro. Você foi feito para reinar sobre a matéria, não para ser dominado por ela. E o dinheiro, sendo matéria moldável, espera apenas que você use a linguagem certa, o tom certo, a frequência certa. Quando você aprende a falar com o dinheiro da forma que Florence ensinou, algo muda instantaneamente no campo invisível. Portas que estavam trancadas começam a se abrir. Pessoas que deviam a você começam a pagar. Oportunidades que pareciam impossíveis surgem do nada. Não por acaso, mas porque você ativou a lei. Antes de revelar a frase exata, preciso que você entenda a base espiritual por trás dela. O dinheiro não vem para quem está desesperado. Ele vem para quem está alinhado. Desespero é baixa frequência. Ansiedade é repelente energético. Quando você corre atrás do dinheiro com medo, você o afasta. Mas quando você se posiciona como alguém que merece, que espera, que comanda com calma e certeza interior, o dinheiro não tem escolha a não ser fluir em sua direção. Florence dizia que o dinheiro é como um cachorro fiel. Ele vem quando você o chama pelo nome certo, com a voz certa, sem medo, sem dúvida. Se você o chama com vergonha, ele sente. Se você o chama com raiva ou ressentimento, ele recua. Mas se você o chama com amor, com respeito, com gratidão antecipada, ele corre até você. A frase que estou prestes a revelar funciona porque ela faz 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ela cancela o medo interno da escassez. Segundo, ela declara a abundância como um direito divino, não como um favor. Terceiro, ela coloca o dinheiro no papel de servo obediente, não de senhor tirano. Quando você pronuncia essa frase com intenção, você está reprogramando o seu subconsciente. Você está enviando uma nova ordem ao universo. E o universo, que é neutro e obediente, começa a reorganizar pessoas, eventos e circunstâncias para que o dinheiro encontre o caminho até você. Mas atenção! Essa frase não funciona se você a repete mecanicamente, sem sentir, sem acreditar. Ela precisa sair do seu centro. Precisa vibrar no seu peito. Precisa ser dita como se você já soubesse que é verdade, mesmo que seus olhos físicos ainda não vejam a prova. Agora, escute com atenção. Se você sente que este ensinamento está despertando algo dentro de você, se algo dentro do seu espírito reconhece essa verdade como familiar, eu quero que você faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, respire fundo e permita que essa mensagem penetre além da mente racional. Segundo,
Curta este vídeo para que essa frequência se expanda e alcance outras almas que precisam ouvir essa lei. Terceiro, deixe um comentário declarando: eu estou pronto para receber. Eu falo com autoridade. Esse ato não é superstição. É um pacto público com a abundância. É você anunciando ao universo que você escolheu mudar a forma como se relaciona com o dinheiro. E quando você declara isso publicamente, algo no campo espiritual se move. Então faça isso agora. Antes de continuar, declare. Porque a frase que vem a seguir só funciona para quem já decidiu parar de implorar e começar a comandar. A frase que Florence Scovel Shinn ensinou e que mudou a vida de milhares de pessoas ao longo de décadas é esta: dinheiro, você é substância divina. Você me serve agora sob a graça, de forma perfeita. Leia novamente, devagar. Sinta o peso de cada palavra. Essa não é uma frase comum. Ela é uma declaração de soberania espiritual. Ela reposiciona você diante do dinheiro. Ela desfaz a mentira de que você precisa lutar, sofrer ou se humilhar para ter abundância. E ela ativa uma lei universal que está acima da lógica humana. A lei da palavra falada como poder criador. Quando você diz, dinheiro, você é substância divina, você está reconhecendo a verdadeira natureza dele. O dinheiro não é sujo, não é pecado, não é materialismo vulgar. Ele é energia neutra, moldável, que pode ser usada para o bem, para a liberdade, para a bênção. E quando você o trata como divino, você o eleva, você o purifica. Você o convida a entrar na sua vida sem carregar a culpa, a vergonha ou o peso emocional que a maioria das pessoas projeta sobre ele. Quando você diz, você me serve agora, você está declarando autoridade, não arrogância. Autoridade espiritual. Você está lembrando ao dinheiro e ao seu próprio subconsciente que você não foi criado para ser escravo da necessidade. Você foi criado para ser mordomo da abundância. O dinheiro não é seu dono. Ele é seu instrumento. Ele existe para fluir através de você, para servir seus propósitos, para sustentar sua família, para expandir sua capacidade de amar e de dar. Mas ele só pode fazer isso quando você o comanda, não quando você o persegue. Perseguir dinheiro é postura de escravo. Comandar dinheiro é postura de filho do rei. E você é filho do rei. Você é herdeiro de uma herança divina que inclui prosperidade, saúde, paz e alegria. Mas você precisa reivindicar essa herança. Ninguém vai entregá-la a você por pena. Você precisa abrir a boca e declarar: isso é meu por direito divino. Agora vem a parte mais poderosa da frase: sob a graça, de forma perfeita. Essas 4 palavras mudam tudo. Elas garantem que o dinheiro não venha através de sofrimento, trapaça, exploração ou desonra. Elas garantem que o caminho até você seja limpo, leve, harmonioso. A graça é o fluxo divino que traz as coisas sem esforço forçado, sem violência, sem luta. Quando você pede que o dinheiro venha sob a graça, você está dizendo ao universo: eu quero prosperidade, mas quero que ela chegue de forma saudável, no tempo certo, sem prejudicar ninguém, sem me corromper. E de forma perfeita significa, não do jeito que eu imagino, mas do jeito que é melhor para mim. Significa confiar que a inteligência divina sabe qual é o valor certo, o momento certo, a fonte certa. Você não está controlando obsessivamente, você está comandando com fé. E há uma diferença enorme entre controle e comando. Controle vem do medo, comando vem da certeza interior. Florence descobriu essa frase observando como as pessoas se relacionavam com o dinheiro. Ela percebeu que a maioria tratava o dinheiro como inimigo, como algo que precisa ser conquistado através de sacrifício, luta e cansaço. E então, ela perguntou: e se o dinheiro não fosse inimigo? E se ele fosse amigo? E se ele estivesse esperando apenas ser chamado corretamente? Ela começou a ensinar seus alunos a falarem diretamente com o dinheiro. Não como brincadeira, mas como prática espiritual séria. E os resultados foram impressionantes. Pessoas que estavam quebradas começaram a receber ofertas de emprego. Dívidas antigas eram pagas inesperadamente. Heranças esquecidas apareciam. Clientes novos surgiam do nada. E tudo começava quando a pessoa mudava a linguagem. Quando a pessoa parava de dizer não tenho e começava a dizer eu recebo. Quando a pessoa parava de reclamar da falta e começava a agradecer pela abundância que já estava a caminho. Deixe-me contar a história de uma mulher chamada Helena. Ela era professora, mãe de 3 filhos,
e vivia no limite financeiro todos os meses. Sempre faltava dinheiro para algo. Sempre havia uma conta inesperada. Sempre havia um imprevisto que a jogava de volta para a escassez. Ela estava cansada, frustrada e começando a perder a fé. Foi quando ela encontrou os ensinamentos de Florence. No início, Helena achou estranho. Falar com o dinheiro? Declarar abundância quando a conta está no vermelho? Isso parecia loucura, mas ela estava tão desesperada que decidiu tentar. Toda manhã, antes de sair para trabalhar, ela ficava diante do espelho e dizia em voz alta: Dinheiro, você é substância divina. Você me serve agora sob a graça de forma perfeita. No começo, ela sentia vergonha. Sentia que estava mentindo para si mesma. Mas Florence havia ensinado: continue até sentir. Continue até acreditar. Continue até o seu sistema nervoso relaxar e aceitar a nova verdade. Helena continuou. Repetiu a frase todos os dias durante 30 dias. E algo começou a mudar. Não de forma espetacular no início, mas de forma sutil. Um colega de trabalho lembrou de uma dívida antiga e a pagou. Uma amiga ofereceu roupas usadas dos filhos dela, economizando dinheiro de Helena. Um curso que ela queria fazer abriu uma bolsa inesperada. Pequenas bênçãos começaram a aparecer. E quanto mais ela agradecia por essas pequenas bênçãos, mais elas se multiplicavam. No terceiro mês, Helena recebeu uma proposta de trabalho melhor, com salário 40% maior. No sexto mês, ela havia quitado 2 dívidas grandes. E no final do primeiro ano, ela estava financeiramente estável pela primeira vez em uma década. Ela não havia feito nada extraordinário no mundo físico. Ela apenas mudou a forma como falava. Ela apenas tratou o dinheiro como aliado, não como inimigo. E o dinheiro respondeu. Essa história não é exceção, é a regra. Quando você alinha sua linguagem com a verdade espiritual, a matéria obedece, porque a matéria é servente da consciência. O dinheiro é manifestação física da energia que você emite. Se você emite escassez, você recebe escassez. Se você emite abundância, você recebe abundância. E a forma mais rápida de mudar a energia que você emite é mudar a forma como você fala. Não apenas com os outros, mas principalmente consigo mesmo. Porque o diálogo interno é o mais poderoso. É ali, no silêncio da sua mente, que você está decretando sua realidade o tempo todo. E se você está repetindo mentalmente, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, você está emitindo um decreto de ausência infinita. Mas quando você substitui isso por dinheiro, você me serve agora sob a graça, você vira a chave. Você muda a frequência. E o universo começa a conspirar a seu favor. A frase que faz o dinheiro correr. Em sua direção. Florence Scovel Shinn. Bloco 3. 1000 palavras. Agora que você conhece a frase, precisa entender como usá-la corretamente. Porque não basta repetir palavras. É preciso ativar a vibração por trás delas. Florence sempre dizia que a palavra sem sentimento é como semente sem água. Ela não germina. Você pode repetir 1000 vezes: dinheiro, você me serve agora. Enquanto o seu coração está cheio de medo, dúvida e descrença. E nada vai acontecer. Porque o universo não responde às suas palavras. Ele responde à frequência emocional que você carrega quando pronuncia essas palavras. Então, quando você for dizer essa frase, faça o seguinte. Pare tudo o que está fazendo. Desligue o celular. Feche a porta. Sente-se ou fique de pé, mas com a coluna ereta. Respire fundo 3 vezes. E na terceira respiração, permita que o seu corpo relaxe, mas que o seu espírito se erga. Você não está pedindo favor. Você está declarando uma verdade espiritual. Você está lembrando ao dinheiro quem ele é e quem você é. Diga em voz alta, com calma, com autoridade serena. Dinheiro, você é substância divina. Você me serve agora sob a graça, de forma perfeita. Diga como se você estivesse assinando um decreto real. Diga como se o universo inteiro estivesse escutando. Porque está. Cada palavra que você pronuncia com intenção cria uma onda vibratória que se espalha pelo campo invisível. E o dinheiro, sendo energia, é atraído por essas ondas. Ele vem quando sente que há alinhamento, certeza, dignidade. Ele foge quando sente desespero, vergonha, raiva. Então, a forma como você diz essa frase é tão importante quanto a frase em si. Não grite, não force, não dramatize. Apenas declare com a tranquilidade de quem sabe que já é verdade, mesmo que os olhos ainda não vejam.
Depois de pronunciar a frase, faça silêncio. Não saia correndo para checar a conta bancária. Não fique obcecado esperando que o dinheiro caia do céu no minuto seguinte. Florence ensinava que a manifestação acontece no tempo espiritual, não no tempo do relógio humano. Às vezes, o resultado é imediato. Às vezes, leva dias. Às vezes, leva semanas. Mas ele sempre vem, desde que você não cancele o decreto com palavras contraditórias. E é aqui que a maioria das pessoas se sabota. Elas declaram abundância pela manhã e reclamam de escassez à tarde. Elas dizem, dinheiro, você me serve na meditação, e dizem, eu estou quebrado, na conversa com um amigo. E toda vez que você fala escassez, você cancela o decreto anterior. Você apaga a semente que estava começando a brotar. Por isso Florence dizia, guarde sua palavra. Não entregue sua semente para o zombador. Não compartilhe sua prática com quem vai rir, duvidar ou criticar. Esse é um pacto entre você e o divino. Deixe que os resultados falem por você. Agora, vamos falar sobre o que fazer quando a frase parece não estar funcionando. Quando você declara, mas a situação financeira continua apertada. Primeiro, entenda que a lei espiritual nunca falha. Se não está funcionando, é porque há um bloqueio interno que você ainda não viu. E os bloqueios mais comuns são 3. Culpa em relação ao dinheiro, crença de que você não merece abundância, e medo inconsciente de ter muito. Muitas pessoas foram ensinadas desde a infância que dinheiro é sujo, que rico é ladrão, que pobreza é virtude. E essas crenças ficam gravadas no subconsciente como verdades absolutas. Então, quando você tenta atrair dinheiro conscientemente, o subconsciente bloqueia porque acredita que dinheiro é perigoso, imoral ou espiritualmente incorreto. Se esse é o seu caso, você precisa fazer um trabalho de perdão e limpeza interior antes que a frase funcione plenamente. Florence ensinava um ritual simples de perdão financeiro. Você pode fazer isso agora, enquanto escuta. Feche os olhos por um momento e diga mentalmente: eu perdoo todas as crenças antigas que me ensinaram que dinheiro é sujo. Eu perdoo meus pais, meus professores, minha igreja, todos que me ensinaram que pobreza é virtude. Eu liberto essas crenças com amor. E agora eu aceito a verdade. O dinheiro é neutro, e eu posso usá-lo para o bem. Eu mereço abundância porque sou filho amado do Criador. E a abundância é meu direito divino. Respire fundo. Sinta o alívio. Você acabou de quebrar uma corrente invisível que estava te segurando. E agora, quando você disser a frase novamente, ela terá muito mais poder, porque você limpou o canal por onde a abundância flui. O segundo bloqueio comum é o medo de ter muito. Parece contraditório, mas é real. Muitas pessoas têm medo inconsciente da riqueza porque acreditam que, se tiverem muito dinheiro, vão se corromper, vão perder amigos, vão virar alvos de inveja ou violência. Esse medo age como um freio invisível. Toda vez que o dinheiro tenta chegar, o medo empurra ele de volta. Florence ensinava que você precisa fazer as pazes com a abundância antes de recebê-la. Você precisa se ver mentalmente vivendo bem, tendo dinheiro e se sentindo seguro, amado e em paz. Se a imagem da riqueza te assusta, você vai repelir a riqueza. Então, toda noite antes de dormir, visualize-se com a conta bancária cheia, com as contas pagas, com liberdade financeira e sinta gratidão antecipada. Sinta como seria bom. Sinta como seria leve. E permita que o seu corpo se acostume com essa sensação. Porque o corpo também precisa ser treinado para receber. Ele precisa saber que a abundância é segura. O terceiro bloqueio é a crença de que você não merece. Essa é a mais profunda e a mais destrutiva. Ela vem de feridas emocionais antigas, de rejeição, de humilhação, de fracassos passados. E ela sussurra dentro de você. Quem você pensa que é para ter abundância? Você não é especial. Você não é digno. Você vai falhar de novo. Se você ouve essa voz dentro de você, saiba que ela não é sua. Ela é um eco de dor antiga, e você pode silenciá-la. Toda vez que essa voz aparecer, substitua-a imediatamente pela frase de Florence. Dinheiro, você é substância divina. Você me serve agora sob a graça, de forma perfeita. Não discuta com a voz negativa. Não tente convencê-la. Apenas substitua. Coloque a verdade no lugar da mentira. E faça isso quantas vezes for necessário, até que a mentira perca força
e a verdade se torne automática. Florence tinha uma aluna chamada Beatriz, que lutava exatamente com esse bloqueio. Beatriz vinha de uma família pobre e havia crescido ouvindo que ela nunca seria ninguém. Quando adulta, mesmo trabalhando duro, ela não conseguia sair da escassez. O dinheiro entrava e saía imediatamente. Ela começou a usar a frase de Florence, mas sentia que algo dentro dela não acreditava. Foi quando Florence pediu que ela fizesse um exercício. Toda manhã, diante do espelho, Beatriz deveria olhar nos próprios olhos e dizer: eu sou digna de abundância. Eu mereço prosperidade. Deus me criou para viver bem. No começo, Beatriz chorou, porque ela não acreditava. Mas Florence disse: continue, mesmo chorando. Continue até você acreditar. E Beatriz continuou. Todos os dias, durante 2 meses, ela olhava no espelho e declarava sua dignidade. E algo dentro dela começou a mudar. Ela começou a se ver diferente. Começou a se tratar diferente. E o dinheiro começou a responder. Oportunidades apareceram. Portas se abriram. E hoje, Beatriz vive a vida financeira que ela achava impossível. Tudo porque ela curou a ferida da indignidade. Agora você tem tudo o que precisa. A frase, o entendimento, a técnica e a consciência dos bloqueios que podem estar impedindo o fluxo. Mas há uma última coisa que preciso te ensinar. E ela é a mais importante de todas: a prática diária. Florence sempre dizia que a transformação espiritual não acontece em um único momento de iluminação. Ela acontece através da repetição consciente, da disciplina amorosa, da fidelidade ao decreto. Você não pode dizer a frase uma vez e esperar que sua vida inteira mude. Você precisa tornar essa frase parte da sua rotina sagrada. Toda manhã, ao acordar, antes de pegar o celular, antes de mergulhar nas preocupações do dia, reserve 3 minutos para ficar em silêncio, respirar fundo e declarar: dinheiro, você é a substância divina. Você me serve agora sob a graça de forma perfeita. Diga 3 vezes, com pausa entre cada repetição. Sinta o peso das palavras. Permita que elas desçam do cérebro para o coração. E então, silencie. Agradeça antecipadamente. Agradeça como se o dinheiro já estivesse a caminho. Porque ele está. Durante o dia, sempre que você sentir ansiedade financeira, sempre que abrir a carteira e ver pouco, sempre que pagar uma conta e sentir aperto no peito, pare por 5 segundos e repita mentalmente a frase: não deixe o medo dominar. Não deixe a escassez gritar mais alto que a verdade. Toda vez que você substitui o pensamento de falta pelo decreto de abundância, você está reprogramando o subconsciente. E o subconsciente, sendo o servo obediente, vai começar a criar caminhos, abrir portas e atrair circunstâncias que confirmem a nova verdade que você está plantando. Mas isso só funciona se você for persistente. Se você desistir na 2ª semana porque não viu resultado imediato, você está tratando a lei espiritual como mágica instantânea. E não é. É cultivo. É semeadura. O agricultor não planta a semente hoje e colhe amanhã. Ele planta, rega, protege, confia e espera. E quando chega o tempo da colheita, ele colhe abundantemente. O mesmo acontece com você. À noite, antes de dormir, faça o ritual de fechamento. Sente-se na beira da cama, coloque a mão no coração e diga em voz baixa: eu agradeço por todo o dinheiro que veio até mim hoje. Eu agradeço por todo o dinheiro que está vindo amanhã. Eu durmo em paz, sabendo que sou sustentado pela graça divina. Esse ritual fecha o dia com gratidão. E gratidão é o imã mais poderoso da abundância. Quando você agradece pelo que ainda não viu, você está dizendo ao universo: eu confio. Eu sei que já está feito no invisível, e é só uma questão de tempo até se manifestar no visível. E o universo responde a essa confiança, trazendo mais motivos para você agradecer. É um ciclo virtuoso que se autoalimenta. Quanto mais você agradece, mais você recebe. Quanto mais você recebe, mais você agradece. E o dinheiro flui, cada vez mais rápido, cada vez com mais facilidade, cada vez com mais graça. Agora, deixe-me te dar um aviso final. Quando você começar a praticar isso, quando você começar a ver os primeiros resultados, você vai sentir a tentação de contar para todo mundo. Vai querer compartilhar a frase, ensinar os amigos, postar nas redes sociais. E eu te digo: cuidado. Florence ensinava que a semente precisa de tempo no escuro antes de brotar.
Se você desenterra a semente toda hora para ver se está crescendo, você mata o crescimento. Então, guarde isso dentro de você no começo. Deixe que a transformação aconteça em silêncio. Deixe que os resultados falem por você. Quando as pessoas perceberem que algo em você mudou, quando elas perguntarem como você está tão tranquilo financeiramente, aí sim você pode compartilhar. Mas não antes, porque no início, você ainda está frágil. Sua fé ainda está se consolidando. E se alguém zombar, se alguém duvidar, se alguém jogar ceticismo sobre você, isso pode abalar a sua confiança. E você não pode permitir que a dúvida alheia contamine a sua certeza interior. Há uma última história que quero contar antes de encerrar. Um homem chamado André estava desempregado há 8 meses. Ele havia enviado centenas de currículos, feito dezenas de entrevistas, mas nada dava certo. Ele estava começando a se sentir invisível, rejeitado, sem valor. Foi quando ele encontrou essa frase de Florence. Ele começou a repeti-la todos os dias, mesmo sem acreditar totalmente. Mas ele seguiu o conselho. Continue até sentir. E ele continuou. No 20º dia de prática, André recebeu uma ligação de uma empresa que havia rejeitado ele meses antes. Disseram que uma vaga havia aberto inesperadamente e que lembraram dele. Ele foi contratado. E não apenas isso. O salário era 30% maior do que o que ele ganhava no emprego anterior. André não fez nada diferente no mundo físico. Ele apenas mudou a vibração interna. Ele parou de se ver como rejeitado e começou a se ver como escolhido. E o universo refletiu essa nova identidade de volta para ele. Se você chegou até aqui, você não está aqui por acaso. Algo dentro de você reconheceu essa verdade como sua. Algo dentro de você sabe que você merece mais. E eu quero que você faça um compromisso sagrado agora. Escreva nos comentários a data de hoje e a frase: Eu começo hoje. Dinheiro, você me serve sob a graça. Esse ato de declarar publicamente é poderoso. Você está assinando um pacto espiritual. Você está dizendo ao universo: eu escolhi mudar. E quando você faz isso diante de testemunhas, mesmo que sejam desconhecidos na internet, você cria uma responsabilidade energética. Você se compromete. E eu quero que você volte aqui daqui a 30 dias e conte o que aconteceu. Conte o dinheiro inesperado que chegou. Conte a oportunidade que apareceu. Conte a paz que você sentiu. Curta este vídeo para que eu saiba que você está comprometido. E inscreva-se no canal, porque nos próximos vídeos vou te ensinar outras leis espirituais que Florence revelou. A lei do perdão financeiro, a lei da visualização criadora e a lei do silêncio sagrado. Esta frase que te entreguei hoje é apenas o começo. É a primeira chave. Mas há um cofre inteiro de sabedoria esperando por você. E eu vou te guiar, passo a passo, lei por lei, até que você viva a vida financeira que sempre foi sua por direito divino. Até lá, repita a frase: confie no processo e celebre cada pequena bênção que aparecer, porque cada bênção pequena é prova de que a lei está funcionando. E quando a abundância vier em plenitude, e ela virá, você vai olhar para trás e entender que tudo começou no dia em que você decidiu tratar o dinheiro não como inimigo, mas como servo divino. Agora vá, declare e testemunhe a manifestação. Eu acredito em você. O universo acredita em você. E o dinheiro já está correndo em sua direção.